sinal, sintoma, critério. Em psicopatologia, essas palavras elas são bem comuns e elas têm significados particulares. Quer saber qual é a diferença entre cada um deles? Segue aí. A psicopatologia vai olhar então, vai estudar as manifestações que se relacionam ao sofrimento psicológico, emocional e também ao prejuízo. E como que ela vai estudar isso? Anteriormente, vocês já devem ter visto que a psicopatologia ela categoriza. Alguém um dia deu um nome para aquela coisa que eu ficar tendo um pensamento que se repete na minha cabeça. E chamaram aquilo de obsessão. Essa nomenclatura ajudou para que depois as pessoas percebessem, outros pesquisadores, que essa obsessão frequentemente, essa manifestação de um pensamento que se repete, causa ansiedade, a gente não consegue afastar ele, ela tradicionalmente faz parte de um quadro maior, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Dentro dessa linha, uma vez que esse transtorno foi observado, foi descrito, foi visto que ele tinha características peculiares, esse transtorno foi registrado, entre aspas, e passou a fazer parte de um manual, né, ou de uma classificação, que é lá, por exemplo, o DSM ou a CID. Só que como é que funciona? Tá lá, transtorno obsessivo-compulsivo. Esse transtorno obsessivo-compulsivo, quando alguém um médico, um psicólogo, um enfermeiro, acha que está na frente de alguém que tem o transtorno obsessivo-compulsivo, vai pegar o manual e vai observar o indivíduo que provavelmente tem essa condição. Ao fazer isso, ele vai ter que ver se aquela descrição que está no livro dele é compatível com o que ele observa nessa pessoa que está com ele ali. Dessa forma, ele vai avaliar e vai extrair desse quadro a presença de sinais e sintomas. O que são esses sinais e sintomas? Em geral, são alterações. São alterações do típico. Tá? E muitas vezes a gente vai se perguntar, mas essas alterações elas são para quem? Justamente por isso que não basta só ter o livro. Com o livro a gente se torna bons leitores. Mas eu sou psicólogo. Se eu pegar o livro de direito, um livro técnico de direito, e olhar as leis, eu vou conseguir ler elas. Talvez eu interprete uma que outra perto daquilo que de fato é, mas eu não fui qualificado para isso. E é para isso que serve um psicólogo, treinamento em psicologia, em psiquiatria, especialidades também dentro aí de outras áreas, né, seja da enfermagem, da fisioterapia, enfim. Por quê? Porque assim a pessoa ela afina como se fosse um termômetro para poder observar se aquilo de fato está fugindo do típico. E é óbvio, não basta só ter a formação. A pessoa vai ter que usar o método fenomenológico, que a gente já conversou anteriormente. Dito isso, a pessoa vai ver se aquela manifestação foge do típico. E uma vez que ela foge do típico, isso é um sinal ou um sintoma. Então, existe o típico, o esperado, né, considerando idade, classe social, as experiências, né, o contexto de vida, da cultura que a pessoa está. Observei e vi que, olha, está um pouco fora daquilo que seria o esperado. Bom, se está fora daquilo que seria o esperado, isso pode ser um sinal ou sintoma. Qual é a diferença? O sinal é quando a gente tem algo concreto, uma medida direta que nos demonstra aquilo ali. Então, quando eu aplico um teste, quando eu uso algum recurso que me dá um ponto de corte, por exemplo, isso favorece que eu tenha um sinal. Isso é um indicativo objetivo. Entretanto,
Também vai ter muitas vezes, e dentro da psicologia, dentro das áreas psis, isso é muito comum, que a pessoa vai dizer: eu tô tendo essa coisa, eu tô me sentindo assim. E um instrumento às vezes não é capaz de capturar a realidade daquilo. Próprio humor deprimido, que é quando a pessoa se sente mais para baixo, né, mais triste. Muitas vezes um instrumento, por melhor que ele seja, não é capaz de capturar da forma adequada aquela manifestação. Bem como, às vezes, a pessoa pode pontuar alto e dar, ó, deu positivo aqui para isso. E, na verdade, ela não tem aquilo. Então, muitas vezes a gente vai ter que olhar um sintoma, que é essa observação subjetiva da experiência da pessoa. E esses sinais e sintomas, frequentemente, eles vão se configurar em critérios. O critério é o que está lá no livro. O livro, o DSM, ele vai ter lá um transtorno tal. Esse transtorno, ele vai ter critérios. Então, para tu ter o transtorno, o determinado transtorno, tu tem que ter o critério A, o critério B e o critério C. O critério A, ele se configura na apresentação de pelo menos 2 dos seguintes sintomas. E aí ele vai botar o critério A é tu ter 2 dos itens A, B e C. E para tu ter o transtorno, tu vai ter que preencher o critério A, o critério B e o critério C. E então a gente observa que existe o transtorno. Claro, tudo dentro da perspectiva do método fenomenológico e considerando cuidadosamente que aquela manifestação ela representa uma mudança, uma alteração do que seria o típico e que a gente vai ver depois, ela traz um prejuízo ou um sofrimento. Resumo, o que é um sinal? O sinal é uma observação objetiva de manifestação patológica. É aquilo que é percebido através de testagem ou por terceiros. Tá? As outras pessoas estão percebendo isso, estão identificando isso. Então a gente tem aqui um sinal. Sintoma é uma observação subjetiva da manifestação patológica. Ou seja, são percebidos pelo próprio indivíduo, são reportados por ele. Critério é a diretriz para a realização de diagnósticos. É uma série, né? Cada um dos transtornos, cada um dos diagnósticos vai ter diferentes critérios e o critério é uma diretriz para a realização de diagnósticos com uso baseado no julgamento clínico. Então, tem lá a regra escrita e o clínico, psicólogo, psiquiatra, vai, com base naquela diretriz, ver se a apresentação se encaixa e configura de fato aquilo que está sendo observado. Assim, a gente diferencia o que são os sinais, os sintomas e os critérios. Está interessado em saber também o que são os transtornos mentais? Está interessado em saber como funciona o DSM e o que ele é? Fica ligado que nos próximos vídeos tem mais. Qualquer coisa, é só escrever, comentar ou me procurar de outras formas e outros canais. Valeu, pessoal. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.